Maravilhoso e eterno Pai, eu entro na Sua presença neste momento para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos, aonde iremos aprender um pouquinho mais da Sua palavra. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobrenatural sobre a vida, sobre a família de cada um que me ouve. Pai amado, vai entrando neste momento nos lares, vai realizando, Pai, maravilhas, realizando milagres, suprindo, Pai, todas as necessidades. Senhor, fica conosco, Pai. Nos orienta, nos dá a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A paz do Senhor. Eu quero estar meditando neste momento em uma passagem bem conhecida que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e o verso 8. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de mulheres, de pessoas que foram instrumentos do Senhor. E essa passagem vai falar sobre o profeta Elias. Vendo um pouco antes, nós vemos aqui que Elias, nessa ocasião, ele estava fugindo do rei Acabe. Estava passando por um período de fome, um período de seca, um período de muita necessidade. Mas Elias, ele tinha a convicção de quem estava com ele, de quem estava suprindo as suas necessidades. Ele tinha uma confiança extrema no Senhor, no nosso Deus. E eu quero estar lendo aqui, no capítulo 7, eu quero estar lendo o verso 14, que diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Promessa linda. E como eu falei aqui, nós fomos ver lá para trás, o Senhor, ele estava cuidando, protegendo, alimentando, sustentando o profeta Elias até aquele dia. Nós vemos lá para trás que Elias, ele já havia sido alimentado pelo Senhor com carne, com água. Durante algum tempo, o Senhor estava suprindo as necessidades, enviando os corvos que estavam ali alimentando ele. E ele permaneceu tempos à beira do rio, sendo alimentado dessa forma, até o dia que a palavra diz que o rio veio a secar, acabou a água daquele lugar. Então o Senhor, no verso 8, envia Elias, fala para ele que estaria enviando ele para outro lugar, para outra cidade, a cidade chamada Sarepta. E nessa cidade estava ali Jezabel, uma mulher malvada, por que não dizer maligna, né? Que naquele momento ela estava matando os profetas, matando os homens de Deus, e por sinal estava à procura do profeta Elias também. E o Senhor envia Elias para aquela cidade. Imagino eu o coração de Elias, chegando num lugar onde sabia que ali estava inimigos com fúria atrás dele,
à procura dele. E o Senhor fala para ele, para que ele não tema, que o Senhor estava no controle e que ele iria se encontrar ali, naquele lugar, com uma mulher viúva. A Bíblia aqui não relata o nome dessa mulher, mas creio eu que essa mulher era uma mulher temente a Deus, uma mulher de que tinha a visão de Deus. Porque diz aqui na passagem que quando o profeta se aproxima, ele vê essa mulher catando lenhas e ele se aproxima dela e chama ela e pede água para ela. Ela prontamente vai buscar água para ele. E sem ele se apresentar, mas ela já percebia que ele era ali um homem diferente, um homem de Deus. E ela vai buscar água e em seguida ele pede para que essa mulher traga também um pouco de pão, um bocado de pão para ele. E aqui no verso 12, eu vejo aqui a sinceridade dessa mulher. Quando ela fala, vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então ali ela se abre com o profeta e ela diz o que ela tem dentro da sua casa. Apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, o qual ela iria fazer um bolo, seria uma refeição, para ela se alimentar, dar para o seu filho e morrer, porque estavam num período de seca já há 3 anos e meio. E ela sabia que não tinha de onde tirar. Uma mulher viúva ainda, imagino a dificuldade que essa mulher estava passando. Mas ali ela age com sinceridade, ela relata para aquele homem de Deus a situação em que ela se encontra. E ele então, em seguida, fala para ela, para que ela não tema, para que ela não tivesse medo e que ela somente obedecesse às palavras e que fosse e fizesse o que ele estava ordenando. E então essa mulher obedece. Ela faz ali o bolo que o profeta mandou. E eu queria parar aqui um minutinho. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor na nossa vida. Assim como essa viúva deve ter se perguntado, Senhor, tu sabes o que eu tenho? Talvez lá no íntimo, no coração dela, ela deve ter falado, o que eu tenho mal dá para mim e para o meu filho. Agora surge essa pessoa e manda que eu faça um alimento para ele. Muitas vezes nós também nos perguntamos, Senhor, mas tu está vendo a minha situação, tu está vendo o que eu estou passando, a minha dificuldade, e o Senhor está pedindo para que eu vá auxiliar, para que eu me doe, para que eu faça, sendo que eu estou precisando. Ela estava precisando de alimento, tanto quanto o profeta. Muitas vezes, aquilo que o Senhor ordena para mim, para você fazer, para abençoar o nosso próximo, para ajudar uma pessoa, muitas vezes
é aquele alimento que eu e você estamos precisando. Muitas vezes o Senhor nos ordena falar aquilo que muitas vezes eu e você precisamos ouvir. Mas é assim que o Senhor trabalha. Muitas vezes o Senhor quer que eu e você dê o primeiro passo, que nós se coloque realmente na direção, que obedeça o ide do Senhor, que nós realmente busque primeiramente ao Senhor, faça primeiro para Ele, para que Ele possa vir trabalhar na minha vida, na sua vida. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 11, quero ver aqui certinho. Eclesiastes, no capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eu não entendo muito de pescaria, mas o que nós entendemos? O pescador, ele usa o pão como isca. Quando ele coloca aquele pão, ele é pequenininho, mas quando é lançado às águas, quando ele volta, não volta o mesmo pão que ele lançou. Se volta o pão, ele volta maior, ele incha devido à água, ele volta o dobro de tamanho. Mas na maioria das vezes, quando o pescador lança o pão, ele volta com o peixe, ele volta com a carne, ele volta com o alimento dobrado. E nessa tarde é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós não olhemos para a nossa situação, para o nosso problema, para o nosso umbigo, mas que nós lance a semente, que nós lancemos o pão e deixe que o Senhor trabalhe, que nós dê o primeiro passo. Quando nós confiamos no Senhor, lançamos para Ele, fazemos primeiro para Ele. Primeiro lançamos a Deus a nossa adoração, independente da situação que estamos passando. Lançamos o nosso louvor, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso tempo, a nossa ansiedade, tudo primeiro ao Senhor. Quando volta dobrado. O Senhor retribui a nossa fé. E isso aconteceu com essa mulher. Vendo aqui mais para frente, quando nós lemos aqui, o Senhor diz: porque assim diz o Senhor. O profeta falando: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele, o profeta, e toda a sua casa, por muitos dias. Então, o que eu vejo aqui? Quando a viúva obedeceu, cumpriu o que o profeta ordenou, dirigido por Deus, ela pôde ver a bênção voltar para sua vida, dobrada. Ela pôde
abençoar o profeta e ela pôde ver a prosperidade, o milagre dentro da casa dela por vários e vários e vários dias. Não acabou a farinha, não acabou o óleo, e ela pôde comer com toda a sua casa. Ela pôde dividir da sua bênção. Agora, se ela fosse egoísta, se ela falasse, não, o que eu tenho aqui só dá para mim, só dá para o meu filho, o Senhor, eu posso te dar água, o Senhor bate em outra casa, em outro lugar para pedir o alimento. Ela iria comer aquela refeição e ia cessar ali. Talvez até morreria. Mas olha o valor da obediência. Essa mulher, ela obedeceu o Senhor. E ela pôde ver a promessa do Senhor se cumprir na vida dela. Ela pôde ver o milagre acontecer na vida dela, devido uma obediência, um ato de obediência que ela fez. E muitas vezes é o que o Senhor quer de mim e de você. A obediência. Muitas vezes nós pedimos. Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, e eu quero já. Mas nós não queremos abrir mão. Mas nós não queremos nos doar, primeiramente. Muitas vezes falamos, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou cumprir um voto na igreja, eu vou levar essa oferta, eu vou cantar um hino em adoração, eu vou dar o meu testemunho. Primeiro o Senhor faz, e depois eu agradeço, depois eu testemunho, depois eu trabalho, depois eu me dou. O Senhor não quer o depois, o Senhor quer o agora e o já. O Senhor quer o primeiro lugar. Independente da nossa bênção vir na hora que queremos ou não. Independente do Senhor fazer a nossa vontade ou não. O Senhor, quando Ele pede algo para nós, Ele não quer pela metade. O Senhor nos quer por inteiro. Mas também o Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor sempre dá em dobro. Sempre retribui mais. Amém?